Olha só, o Corinthians vive um problema de dívidas, né? O Corinthians vive um problema financeiro. O Corinthians, por isso, não contratou ninguém nessa janela de transferência, porque não tem grana. Eu trouxe a informação ontem para vocês que o Ramon Dias pediu 3 jogadores, até 4, na verdade, se fosse possível. Houve o não, porque não há grana, né? E hoje uma atualização, até uma fonte que viu a minha matéria, leu minha matéria, viu os vídeos que eu gravei, me disse o seguinte: Samir, tá certinho o que você falou, só que existe uma chance de contratar, que nós estamos tentando, que é com novos parceiros e até com os parceiros atuais. Então a jogada do Corinthians é chegar na Viva Timão aí, né, que não é esse o nome exatamente do parceiro, mas só para você entender, já houve até uma conversa com eles, tá? Para tentar uma grana extra em relação a reforços e se eles estariam interessados a investir também em reforços. Tem a grana, claro, da patrocinadora Master e de todos os contratos que o Corinthians fechar, o Corinthians vai tentar um acordo, um plus aí para, né, conseguir contratar jogadores no mercado da bola, inclusive uma empresa de fora, né, que o Corinthians negocia e tenta fechar também, né, para a camisa, com a ideia de contratar novos reforços, tá? É bom a gente lembrar uma coisa, nem o Pogba está descartado. É claro que o Pogba não vai esperar o Corinthians para definir o seu futuro, mas uma fonte me garantiu hoje que, apesar da dívida do Corinthians e apesar dos problemas financeiros, se o Corinthians conseguir um novo parceiro, volta aí para cima do Paul Pogba, né, volante que está desempregado desde que rescindiu o contrato com a Juventus da Itália. Outra coisa que a gente precisa destacar é que essa fonte me disse também que o Corinthians hoje tem uma dívida, tá? Que aumentou a dívida do Corinthians na gestão do Augusto em cerca de 460 milhões de reais, tá? Em um ano de mandato do Augusto, a dívida aumentou em 460 milhões de reais. E o Augusto tirou o pé do freio nessa janela de transferências, porque até o final de fevereiro vão ser votadas as contas do Augusto, tá? Elas podem ser aprovadas ou reprovadas, dependendo do voto. Então, o Augusto, que está sendo acusado já pelo CORE, né, que abriu um processo de impeachment, né, por conta aí de gestão temerária, né, por conta aí de, né, da gestão podendo estar sendo prejudicial ao clube financeiramente, o Augusto deu uma segurada, né, colocou o pé no freio até as contas serem aprovadas. Então, depois da votação das contas aprovadas, o Corinthians deve dar uma acelerada a mais no mercado, mas o Augusto colocou o pé no freio em relação a isso, né, por conta de processos de impeachment e também de ter contas aprovadas ou não, tá? Porque já existe uma dívida grande e o Corinthians não pode ficar gastando mais, então ele deu uma segurada, mas o desejo realmente é contratar e depois talvez isso venha a acontecer. E se chegar novos parceiros e fechar e eles quiserem investir em reforços, aí sim o Corinthians já fecha antes mesmo da votação, da aprovação das contas, tá certo? Bem esclarecedor aí para você. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, peço para você dar uma olhada, tá, no clube de membros do canal Café do Setorista, planos cafezinho, café, cafezão e café especial, que dá direito, né, a nós estarmos juntos aí no nosso grupo de WhatsApp. Falando de din-din, porque o Corinthians precisa de grana, meu amigo, tá? A omoplata do Corinthians, vendida com a Viva, né, a Viva Timão, não vou falar o nome aqui para não, né, às vezes tem problema aí em relação a engajamento, enfim, alcance. Então, olha só, a omoplata do Corinthians, que está com Viva Timão, ela vai render ao Corinthians 27 milhões de reais por ano, tá? É um valor muito bom para uma omoplata, tá? Para as omoplatas, até porque, se eu não me engano, né, a omoplata que paga melhor é o banco, né? Acho que é RB, o banco que está aqui na omoplata do Flamengo, que paga ao Flamengo 25 milhões de reais por ano, né? O Corinthians fechando, né, com a Viva Timão por 27, passaria a ter a omoplata mais cara do Brasil, tá? Bom negócio pro Corinthians, né? Ter mais um patrocinador, o Corinthians que perdeu 4 patrocinadores, né, na camisa, né, com espaço em branco, e agora vai recuperando aos poucos e fazendo aí um bom contrato, como fez agora com a Viva Timão, tá? Eu já vou engatilhar, porque tem a ver até com o que eu vou falar agora em relação a reforços, mas deixa o like aí, só para, né, pelos contratos do Corinthians. Hoje o Globo Esporte soltou uma matéria
fazendo um raio-x dos contratos do Corinthians, tá? É a matéria grande, depois vocês acompanham lá, uma bela matéria do meu amigo Iago Rudá, e você vai perceber aqui nessa matéria que o Corinthians tem alguns contratos, né, que já terminam no fim desta temporada. Aliás, dos 33 jogadores que iniciam, né, essa temporada com a camisa do Corinthians, quase 2/3, né, ou seja, 58%, possui vínculos com duração de pelo menos 2 anos, tá? São 14 os nomes que têm contrato até o final de 2026. 14 jogadores com contrato até o final de 2026. Apenas os atacantes Thales Magno, tá, e Giovani estão com situação indefinida. Então, só para você ter uma ideia, os contratos mais curtos do Corinthians. Thales Magno, empréstimo até junho desse ano, tá? Até junho de 2025. O Giovani até 31 de julho de 2025. Eu não entendo, eu acho que foi um mal que o Ramon fez em afastar o Giovani, porque o moleque tá ganhando uma folga e recebendo do Corinthians, ganhando uma folga de quase 1 ano, né? Porque se ele ficar até o término aí do seu contrato, até o fim, né, de julho desse ano, tá? Então, Thales Magno e Giovani são os jogadores que têm contratos mais curtos com o Corinthians. Thales Magno em junho desse ano, dia 30, e 31 de julho, o Giovani. Depois vem os contratos que terminam no final desse ano. E aí você vai aí julgando se você acha que o Corinthians deve comprar, renovar com cada um deles, tá? Thales Magno, aliás, se for para comprar 13 milhões e meio de dólares, o Corinthians tentando um novo empréstimo, por enquanto nada ainda definido. O Giovani, enfim, você já sabe. Matheus Bidu, final de contrato nesse ano, tá? Você renovaria com ele? Gustavo Henrique, final de contrato esse ano, você renovaria com ele? O Michael, né, o empréstimo termina no final desse ano, você compraria o Michael? O Romero, final de contrato esse ano, você renovaria com o Romero? E tem mais 2 contratos curtos, né, também no Corinthians, que são os casos do Igor Coronado, que, né, o contrato dele, né, termina no dia 14, né, de fevereiro, que já no início aí de 2026, tá? Do outro ano, tá, gente? 14 de fevereiro de 26, tá? Já falei os contratos terminando nesse ano, agora um pouquinho para frente só, né? Terminou 2025, em fevereiro de 26, o Coronado já fica sem contrato. E o Memphis, que termina o seu contrato na metade de 2026, até junho de 2026. Aí depois vem um monte de jogadores aí com contrato, né, até o final de 2026, caso do Cadu, do Hugo, né, contrato, né, André Ramalho, João Pedro Choca, André Carrilho e o Héctor Hernandes, tá? Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando. É isso aí, fiel torcida. Um ótimo dia para todos, abençoadas e abençoadas. O que o presidente Augusto Melo está fazendo na frente do Timão é um absurdo, né? É um absurdo. A dívida do Corinthians só aumenta. A dívida do Corinthians só aumenta. Alguém tem que tomar uma decisão lá dentro. Alguém tem que tomar uma decisão lá dentro, porque do jeito que está, não dá para continuar. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O Corinthians está entrando numa bola de neve. Então, assim, a bomba explodiu, né? A bomba explodiu. Como o Corinthians vai contratar se a dívida só aumenta? Uma hora a conta chega. Então, assim, a hora desses diretores aí, desse presidente, começar a tomar vergonha na cara, né? E começar a querer pagar dívidas, né? Não é querer ficar fazendo aporte financeiro com patrocinador, não. Tem que ser homem, ser corajoso de chegar e falar, não, eu vou quitar essas dívidas, né? Igual o Flamengo fez há anos atrás, por 6 anos pagando dívidas com time horríveis, mas pagou toda a dívida. Hoje em dia a gente vê o Flamengo e o Corinthians. Então, assim, chegou a hora, né, da torcida começar a cobrar mais, de todo mundo se reunir para ver um Corinthians melhor. Esse é meu pensamento. Eu quero saber o pensamento de vocês. Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa um like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!